Olá, gente! Esse vídeo é para você que quer abrir uma franquia. Nesse vídeo, vou te passar dicas importantíssimas de como selecionar o seu franqueador, para que você não se arrependa amargamente no futuro. Meu nome é Lucas Miracosta, sou advogado especializado na área de franquias e também franqueado de uma rede de renome nacional há mais de 10 anos. E as dicas que eu vou te passar são dicas que eu segui quando fui comprar a minha franquia e são dicas que corriqueiramente eu passo no nosso escritório. É muito importante que você siga essas dicas porque no cenário brasileiro hoje nós temos vários tipos de franqueadores. Nós temos aqueles franqueadores verdadeiros que realmente querem aumentar a sua capacidade de atingir clientes através de um sistema maravilhoso que é o de franquias. E nós temos franqueadores que só querem exclusivamente vender franquias e que não prestarão o suporte devido e você vai chorar no futuro depois que sua franquia já estiver aberta. Como você pode identificar esse franqueador ruim? Não é tão difícil quanto parece, mas você vai ter que fazer o seu dever de casa. Você vai ter uma lição de casa muito dura, muito chata para ser feita. Vamos lá? Primeira dica. O seu franqueador, obrigatoriamente, ele deve ter te entregue uma COF, a Circular de Oferta de Franquia. E nessa COF tem a relação de todos os franqueados ativos da rede e todos os franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. A sua tarefa, nesse momento, antes de assinar o contrato, antes de fazer qualquer pagamento, é pegar essa relação de franqueados e começar a ligar para eles e perguntar como eles estão em relação aos seus franqueadores. Se eles estão bem, se eles estão felizes, se eles têm suporte, se o franqueador realmente ajudou a escolher o ponto. Tem franqueador, gente, que vai dizer para você que o ponto é irrelevante. E não é. O ponto faz toda a diferença. E o seu franqueador precisa prestar essa consultoria para você, para escolher esse ponto. Então você pergunta para os franqueados se isso de fato aconteceu. Mas você não vai ligar somente para esses franqueados ativos indistintamente. Ainda para os ativos, você vai também fazer um estudo minucioso daqueles franqueados que estão em cidades parecidas com aquela que você quer abrir o seu estabelecimento. Parecidas em sentido de população, em sentido de riqueza, renda per capita, etc. Isso é muito importante. E numa segunda etapa, ainda nesse estudo, você vai ligar para aqueles franqueados que saíram da franquia nos últimos 24 meses. Esses franqueados vão te passar um feedback muito mais verdadeiro, porque eles já não têm mais a necessidade de agradar o franqueador. Existe um efeito psicológico muito grande quando você participa de uma rede de franquias. Bom, então essa é a primeira dica. A dica número 2, tão importante quanto a 1, não tem ordem de importância nessas dicas, é que você precisa se lembrar que você está lidando com um vendedor. A pessoa com quem você está conversando do departamento de expansão da franquia que você está namorando nesse momento é um vendedor que provavelmente é comissionado pelas vendas que ele realiza. Então a taxa de franquia que você vai pagar, ele tem uma participação, então ele pode te falar tudo para que você compre. Isso é muito importante que você tenha em mente durante todo o processo. E qual é a dica em cima disso? Além de manter isso em mente, peça documentação de tudo. O que ele te disser, peça para ele formalizar. Por exemplo, o vendedor da franquia disse para você alguma coisa nesse sentido. Olha, eu não posso prometer lucro, mas 40% dos franqueados, 90% dos franqueados tem 40% de lucro. Pede para ele documentar isso para você. Me manda isso por WhatsApp escrito ou me manda isso por e-mail por escrito, por favor. Porque isso vai influenciar na sua tomada de decisão. Se ele virar para você e falar, não, a maioria tem prejuízo, você não vai comprar aquela franquia, certo? Mas então ele pode te falar algumas coisas que podem não condizer realmente com a realidade. Então é muito importante que você fique atento e sempre lembrando que ele é um vendedor e peça sempre a documentação daquilo que ele te diz. Dica número 3, não menos nem mais importante. Naquele mesmo documento circular de oferta de franquia, a famosa COF, o seu franqueador é obrigado, por lei, a anexar um balanço contábil. Número 1 dessa dica, você precisa fazer uma análise desse balanço contábil para saber se seu franqueador, seu pretenso franqueador, ele está bem financeiramente, se ele está solvente, se ele está bem. Essa é a primeira análise. Se você faz uma análise e percebe que seu franqueador fatura muito pouquinho, você tem que tomar muito cuidado porque ele será
tão frágil quanto você na prática. E isso pode resultar no seguinte: numa eventual crise financeira, ele quebra antes de você. E aí você fica a Deus dará. Então, essa é a primeira análise que você tem que fazer, mas não é a única. E aí, isso as pessoas não têm essa malícia que eu vou passar agora, depois de mais de 300 marcas diferentes analisadas pelo nosso escritório, e mais de 1000 contratos analisados. É muito, mas muito importante que você veja aquela lista das empresas que compõem o sistema de franquia, que delas não é obrigatório vir um demonstrativo contábil. Então, você pega aquelas empresas, entra no site dos tribunais e as investigue. Veja como elas estão de processo, veja se elas têm falência, veja como elas estão. Essas empresas, elas fomentam o sistema da franquia. Eu vou dar um exemplo verdadeiro que aconteceu no nosso escritório, porque fica mais fácil de você contextualizar o porquê que isso é importante. Uma franquia de revenda de bens, uma loja, uma franquia que estava ok, a empresa ok, balanço contábil ok, mas duas das fábricas de propriedade daqueles mesmos sócios e que fomentavam, abasteciam aquele sistema de franquia, estavam em processo de falência. E eles ainda assim estavam vendendo franquia normalmente. Porque aquela empresa franqueadora, administradora de intangíveis, ela não estava em falência. Então, o que aconteceu com essa cliente com esse cliente é que os produtos nunca chegaram. Ela fazia a compra para reabastecer a unidade franqueada dela e os produtos não chegavam. Porque na maneira que o dinheiro entrava, os créditos prioritários sugavam aquele dinheiro e você pode ser um franqueado que passe por isso no futuro. Então, tome cuidado, faça uma análise de todas as empresas que estão naquele sistema de franquia.